Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E conversaremos hoje sobre o trabalho do nutricionista esportivo. Está aqui para conversar conosco o Antônio Herbert Lancha Júnior, que é licenciado em Educação Física pela USP, mestre e doutor em Nutrição Experimental também pela USP. Tem pós-doutorado na Washington University School of Medicine em Medicina Interna e livre docente em Nutrição Aplicada à Atividade Motora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. É professor do mesmo curso na Universidade de São Paulo. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Silvio, o convite. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui na TV PUC, falando no desafio de profissões que os nossos adolescentes, os nossos jovens possuem, né? E poderíamos iniciar com uma situação engraçada, inusitada, a respeito do trabalho do profissional. Claro, eu até vou contar como surgiu, no meu caso, o interesse por essa interface que é a nutrição aplicada à atividade física. Eu era jogador de futebol, joguei no Pequeninos do Jockey, aqui em São Paulo, joguei no Banco do Brasil, depois comecei a jogar no Palmeiras, lá em Rochidale, Osasco, e eu tinha sempre uma curiosidade, que era saber como aquele alimento que eu consumia, Silvio, chegava no meu músculo para conseguir treinar, pular, defender as bolas. E conversando com meu pai, ele chega e fala assim, poxa filho, você podia tentar entender exatamente isso, na questão do exercício e na questão da alimentação. E isso a gente está falando lá de 1985, 1986. Então tudo começa a partir daí. Hoje essa área é uma área extremamente poderosa, é uma área muito forte, onde nós temos o profissional, o nutricionista, atuando em equipes esportivas. O trabalho dele faz a diferença entre o 10º e o 1º colocado de uma prova, por exemplo. Só a nutrição não faz o indivíduo ser um atleta de ponta, mas a ausência dela faz ele perder a medalha. Então, qual é o trabalho concreto, específico do nutricionista esportivo? O trabalho desse profissional em particular, formado em nutrição e muitas vezes especializado em nutrição esportiva, nós temos um curso disso, inclusive, de especialização nessa área, é exatamente conseguir entender os conhecimentos básicos da fisiologia do exercício, da bioquímica do exercício, para depois poder aplicá-lo no dia a dia do atleta, que vai desde do acompanhamento dele em termos de composição corporal, melhorar essa composição, até garantir o substrato energético para que durante a competição e os treinos ele consiga entregar o melhor desempenho que ele possa na modalidade dele. E como existem várias modalidades esportivas com diferentes características fisiológicas e bioquímicas, ele tem esse leque de conhecimento muito amplo. Então é interessante ter esse conhecimento. É isso que eu ia perguntar. A nutrição para cada esporte é diferente. Isso, para cada... Quer dizer, para o jogador de futebol, vou exagerar, e para o sumô, são coisas diferentes. Completamente diferentes, e mesmo dentro do futebol. Se nós pegarmos o goleiro, por exemplo, ele vai apresentar uma demanda muito diferente de um meia. Ele vai ter uma diferença muito grande de um lateral. Então, de acordo com a posição... Mas defesa também diferente? Defesa também é diferente. É mesmo? Então, para cada posição, você vai ter uma demanda específica. A mesma coisa acontece no voleibol, a mesma coisa acontece no basquete, se ele é um pivô, se ele é um ala, se ele é um armador. Então, a gente tem velocidades de deslocamentos e distâncias deslocadas nas modalidades coletivas que fazem com que a demanda energética seja outra, com que o fator de fadiga daquele atleta seja diferente. Então, um goleiro ele vai ter uma fadiga por um mecanismo. A fadiga que vai ter um meia vai ser completamente diferente. Então, esse conhecimento básico de bioquímica, de fisiologia, é fundamental para esse profissional, para o nutricionista, conseguir participar dessa interface entre o esforço, a alimentação e o resultado, o desempenho, a performance do atleta, Silvio. Eu lembro uma vez, uma polêmica não muito distante,
que os jogadores da seleção estavam acostumados a comer feijoada num determinado momento. E isso foi proibido. Houve uma revolta. Exatamente. Né? Isso foi na Copa de 94, nos Estados Unidos. Eu lembro muito bem essa situação. Particularmente, eu morava nos Estados Unidos nessa época. Eu estava fazendo pós-doc, mas eu acompanhava as notícias que vinham do Brasil para lá. E uma coisa que chamou a atenção foi isso, ou seja, quando você pega nessa interface do desempenho, por vezes, um alimento ele pode não ser indicado para aquela modalidade. Exemplo, feijoada às vésperas de um jogo. Pode não ser interessante, porque muita gordura, digestão complexa, o indivíduo vai entrar em campo digerindo aquele alimento, o sangue dele vai ter que escolher ou digere ou vai para o músculo, enfim, pode não ser interessante. Porém, como você tem um jogo, um campeonato como a Copa do Mundo, você tem intervalos entre um jogo e outro e eventualmente você pode conseguir colocar essa refeição, porque o alimento ele tem uma particularidade, Silvio. O alimento ele tem uma relação emocional muito grande. E até é importante estar falando isso aqui na TV PUC, porque a gente tem, nesse caso, esse programa, um vínculo muito grande com o pessoal da psicologia. E isso é fundamental, ou seja, a relação do comportamento com a alimentação. Então, hoje nós sabemos que a alimentação ela tem uma relação emocional muito grande. Por quê? O primeiro contato com o mundo que nós temos logo após o nascimento é o alimento. É o alimento. É uma fonte de prazer. É uma fonte de prazer, é uma fonte de carinho, uma fonte de afeto. Então, nós não podemos dissociar isso. Então, se a gente pudesse voltar no tempo, voltando à questão da Copa do Mundo de 94, talvez colocar essa feijoada num período que eles não estivessem jogando e tal, não teria tanto um prejuízo para o desempenho deles e teria um ganho emocional muito grande. E eu acho que esse é um problema do atleta de alto rendimento. Quando eu vejo biografias, sempre aparece o sacrifício, né? Em tudo. Sim. Né? Não que ele não tenha prazer no esporte, também tem, mas ele sacrifica a vida social, a vida familiar, provavelmente a vida nutritiva, não sei se é a vida de alimentação, sim. Né? Isso quer dizer, o nutricionista esportivo tem que pensar nisso também. Exatamente. E aí, o que a gente, até é um motivo de investigação no nosso laboratório na USP agora, que a gente vai estudar o indivíduo comum e o atleta e verificar essa característica emocional diferente em relação à disciplina dele para o consumo de alimentos, para o treino e tudo mais. No ano passado, em 2018, eu dei uma palestra no American College of Sports Medicine falando exatamente dos fatores que motivam o indivíduo a manter a alimentação dele. Então, a gente tem o que a gente chama de uma motivação intrínseca, que o indivíduo está fazendo aquilo por questões de desafios, porque ele acredita nisso, por questões de valores e princípios, e tem as questões extrínsecas, que seria o reconhecimento, fama, dinheiro, enfim. Quando essas variáveis elas se contrapõem e predomina uma em relação à outra, o comportamento alimentar também flutua e a disciplina também flutua. Então, a gente quer ver, no caso do atleta, como isso acontece, determina essa vocação, mais disciplina, dedicação, e por que o indivíduo comum tem uma dificuldade, tem um desafio maior e por isso em prática. E a questão cultural, regional, participa, quer dizer, o que se come no Nordeste é diferente do que se come no Sul. Perfeito. Isto participa do trabalho nutricionista, ou seja, também individualizado para o indivíduo que come no sertão do Nordeste, né? Aquela comida carne seca, muita farinha, ou na praia, muito peixe, no Rio Grande do Sul, muita carne. Isso participa? É importante contemplar essas diferenças culturais, porque o que acontece? A gente vai ver muito isso no atleta profissional, e a gente assiste no Brasil os nossos jogadores que vão para a Europa. Eles sentem muita falta da alimentação brasileira, porque essa alimentação, como a gente disse, ela tem uma relação emocional muito grande. Ela tem uma relação com a história de vida deles. Então, quando eles estão lá sozinhos, aparece essa necessidade e é compreensível isso. É importante, então, que o nutricionista faça essa leitura e consiga dialogar no dia a dia desse atleta com situações onde ele vai contemplar o prazer dele, com situações onde é importante ele contemplar o desempenho, performance e resultado. Muitas vezes eles terão choques, ou seja, no momento de maior demanda emocional, uma decisão e tudo mais, a vontade de consumir esses alimentos ligados ao afeto eles ficam importantes e é importante que haja
esse diálogo muito bem feito para que você consiga colocar, olha, nesse momento é importante isso, passada essa fase, você pode fazer esse consumo. Então, a sua colocação é perfeita e acho que o exemplo do jogador de futebol ele exemplifica isso, né? Ele fica lá na Europa, está no frio, a gente está aqui no verão e ele está lá morrendo de vontade de consumir as coisas que ele consumia no Brasil no verão, sendo que lá está 10 graus, 8 graus ou até menos graus, né? Ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, né? Essa interface feita, ela esbarra também com uma outra coisa que é muito importante para esse profissional, que é conhecer as características metabólicas daquela modalidade esportiva. Por quê? Não é do indivíduo. Não é indivíduo, da modalidade. Da modalidade. E daí depois, da modalidade, esse indivíduo naquela modalidade. Então tem vários detalhes aí. Porque isso faz a diferença, Silvio. Hoje, nós temos o conhecimento de mecanismos de fadiga, que são desde mecanismos de fadiga musculares até mecanismos de fadiga que são centrais. Então, conhecer esses mecanismos de fadiga, o nutricionista consegue fazer uma interface, uma inter-relação com eles e saber se ele pode usar, por exemplo, um suplemento nutricional que vai ajudar, que vai mitigar essa fadiga, que vai retardar essa fadiga, ou até uma alimentação antes da competição que vai fazer com que essa fadiga não aconteça. Sei, né? olha. Um exemplo muito prático para isso é a popular cãibra, que todo mundo fala, eu tenho cãibra e tal. As origens da cãibra... Come banana. Come banana. Que nem o Querten. Você lembra da história do Guga Kirten, né? O Guga, todo mundo falava, o Guga não tem cãibra porque ele come banana. E aí a interface com a banana ela pode ser muito variada. Por exemplo, a cãibra ela pode ser decorrente de uma baixa quantidade de água no indivíduo como um todo, então a falta de padrão no consumo de água ao longo do dia, e aí não tem nada a ver com a competição em si, mas com a hidratação antes da competição. Tem a ver com a alimentação dele antes da competição também, porque parte dessa água tem que ficar dentro do tecido muscular e para lá ficar ele precisa de alimentos que contenham carboidrato, a banana tem esse carboidrato, deveria ser consumida antes pelo Guga para não ter a cãibra, ou um prato de macarrão, por exemplo. E tem uma outra variável interessante que é muito recente, que foi um estudo desenvolvido por um grupo do MIT e da Harvard, que eles descobriram que a fadiga, a cãibra ela pode acontecer por movimentos repetidos. E aí você não teria o sinal neuromuscular para relaxar aquela musculatura. E aí outros nutrientes podem entrar ali, nessa situação específica de cãibra, que seria canela, gengibre e tal, que vão disparar sinais neuromotores para relaxar a musculatura. Então, a gente chega hoje num grau de detalhamento, de conhecimento de fatores fisiológicos e bioquímicos que dá ao nutricionista que estuda isso, que faz uma especialização em nutrição esportiva, esse poder de gestar, de fazer a gestão desse trabalho do atleta para que ele tenha o melhor resultado possível. E nos cursos de nutrição e de educação física, ou esporte, isto já está sendo considerado, quer dizer, já tem matérias, disciplinas? Isso. É muito importante a sua pergunta. Eu vou falar particularmente do curso que eu estou envolvido, que é da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Nós temos o curso de Educação Física e Esporte, bacharelado licenciado, né, no caso da Educação Física, e nós oferecemos a disciplina de Nutrição Aplicada à Atividade Física e esse ano, particularmente, no mês passado, eu criei uma outra disciplina que é Suplementação Nutricional voltada ao desempenho, à performance. Então essa disciplina que eu criei é exatamente para dar ao aluno que tem interesse em trabalhar com esporte o conhecimento de qual suplemento nutricional ele pode aplicar para o indivíduo que pretende ter esse desempenho, esse resultado, para que ele alcance isso. Então, a gente abre vagas para alunos que vêm da faculdade de nutrição, da faculdade de farmácia e tal, para que medicina, fisioterapia também, para que todos possam ter esse conhecimento e fazer a interface fundamental para que esses trabalhos, esses profissionais consigam uma ação multidisciplinar, né, Silvio? Falando em suplementos, hoje a gente observa um fenômeno, pelo menos em São Paulo, eu acho que deve ter em todo o Brasil, né? São Paulo é um exemplo, dessas lojas de suplementos, né? Isso funciona, isso tem sentido, a pessoa vai lá comprar um suplemento? O mais importante, Silvio, primeiro assim, eu costumo dizer que o suplemento nutricional é como um quadro na parede.
Então, vamos supor que você está reformando a sua casa, você e a Ana estão fazendo uma reforma bacana na casa de vocês, e daí vocês passam numa galeria de arte e vem um quadro muito bonito. Ok, esse quadro vai ficar muito bem na sua casa, depois que a obra estiver acabada. Daí você escolhe a parede, o lugar, a moldura tal, e coloca essa obra na parede. O suplemento é exatamente isso. Ele vai ter um efeito importante desde que a obra esteja concluída. O que eu quero dizer com isso? Se a alimentação do indivíduo está totalmente descabida para a realidade dele, é fundamental que ele faça esse ajuste na alimentação, passe com o nutricionista. Nessa avaliação, ele vai então ter um panorama geral, uma orientação. Uma vez posto essa orientação, uma vez estabelecida, ele passa a entrar num momento onde o suplemento pode ter espaço. Caso contrário, é como se ele estivesse corrigindo déficits nutricionais que poderiam ser corrigidos de uma forma muito mais simples, com um custo alto. Então, o que ele teria condições de corrigir com arroz e feijão, ele vai ter que apelar para um suplemento nutricional que custa muito mais, né? E as academias não têm um nutricionista, ou já tem? Algumas sim. Algumas academias têm. nas grandes cidades já possuem nutricionistas que podem fazer esse contato e fazer esse ajuste, e isso é importantíssimo, porque muitas vezes o adolescente, inclusive, né, que vai lá para a academia, então você que está escolhendo sua profissão, né, vai lá na academia, tem um nutricionista, pode perguntar para ele, ter uma interface melhor com o trabalho dele, saber o que ele faz. E ao mesmo tempo, perguntar se você precisa ou não daquele suplemento, porque muitas vezes ele vai na onda dos amigos, né? Claro. Eu estou tomando isso, eu estou tomando aquilo. Pergunta para o profissional que você vai ter mais resultado e vai gastar menos, né? Na academia que eu frequento tem uma lojinha de suplemento, né? E eu sei lá como as pessoas compram aquilo. Exatamente. Né? Vamos falar de mercado. Tá. Como é que é esse mercado? Quer dizer, os clubes contratam nutricionistas constantes, quer dizer, eles ficam no clube, dão uma assessoria por um tempo, as academias e outros lugares? Como é? Em termos de mercado de trabalho, o que existe hoje existe duas formas a princípio, que seriam as consultorias para as equipes, e existe também o nutricionista, que é parte da equipe técnica. Sei. Né? E faz um trabalho muito diferenciado, normalmente integrado com psicólogo, normalmente integrado com fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, técnico. Então essa equipe multidisciplinar hoje, ela já é quase que um padrão nas equipes de alto rendimento no mundo inteiro, a ponto de alguns atletas terem também a sua própria equipe ou até o seu próprio nutricionista. Os atletas de mais alto nível acabam tendo o seu próprio nutricionista, a sua própria equipe multidisciplinar para cuidar das suas necessidades específicas, como se a gente estivesse falando de um carro de Fórmula 1. Então a gente pode pegar um carro de Fórmula 1 que qualquer detalhe faz a diferença. Os atletas profissionais de altíssimo nível têm isso. Quando a gente fala de altíssimo nível, a gente está falando de 0,0001% da população mundial. Exatamente uma população muito específica. Que ganha na Olimpíada, que... Exatamente, aonde tudo faz a diferença, né? Eu estava assistindo o jogo final da Liga de Vôlei Taubaté e SESI. E quando fui ver a comemoração do Taubaté, eu falei, pô, tem mais staff do que atleta. Né? Mas é importante, né? Nossa, uma quantidade de pessoas, do staff da equipe ali, né? Tem uma passagem muito interessante, Silvio, que não é relacionada especificamente com a nutrição, mas usando isso como referência. Eu visitei no ano passado a Universidade de Colônia, que é uma universidade voltada para o esporte, tem 6.000 alunos na Alemanha, na Universidade de Colônia, que estudam esporte. É uma faculdade de educação física, não? Ela é considerada uma universidade do esporte. Do atleta. É a única universidade que eu conheço na Alemanha que tem um tema específico que seja o esporte. Então, que forma tanto o atleta quanto o técnico. Tem atletas que estudam lá e tem profissionais que vão trabalhar com marketing, com fisiologia, todas as áreas. Seria o nosso esporte aqui. Seria o nosso esporte. Em larga escala. Lá eles têm uma dedicação muito grande, tem 32 nacionalidades que estudam na universidade, é uma coisa importante. Muito bem, e lá eles tinham um aluno que era atleta de voleibol de praia. E ele estava às vésperas da competição da Olimpíada de Londres e ele falou para a direção da escola, falou assim, olha, uma coisa que faz a diferença no voleibol de praia é a areia. E eles, então, a universidade importou a areia de Londres, que seria usada na Olimpíada de Londres. Ele foi e treinou com aquela areia, eles têm um lugar lá chamado Playa,
né, na universidade, e ele foi o medalha de ouro dessa Olimpíada em cima dos brasileiros, em cima de nós. Então isso mostra que para um atleta de ponta, para esses atletas, o detalhe não é detalhe, faz a diferença. Então é a areia, é a alimentação, é o treino. Então no caso da nutrição, para esse mercado, extremamente importante. Além disso, o que nós temos? Existe um outro mercado do indivíduo comum, que vai para a academia, que quer melhorar sua condição física. Hoje nós temos uma realidade no Brasil que nós estamos ficando mais longevos, então nós temos que olhar para os nossos jovens e os nossos idosos com mais cuidado, porque esses idosos vão viver mais tempo, eles vão chegar ali aos 100 anos sem muita dificuldade. O desafio já não é mais a longevidade, é assim a qualidade dentro dessa longevidade. E é aí que entra a nutrição, porque ela consegue entregar qualidade na longevidade. Sim, mas os clubes, a gente sabe mais de futebol, mas que fazem peneira, desculpe, ou que tem times, né, que sub não sei o quê, não sei o quê. Eles já dão importância a isso? Eles já dão importância a isso. Hoje, a nutrição? O nutricionista, ele entra nesse mercado de trabalho já muito precocemente, ou seja, já com as categorias mais baixas, né? Então, quando você pega juvenil, junior... Mas só no futebol já está aí no vôlei? No vôlei já basquete, tem, no handball já tem também, né? Porque no Brasil passa a se entender a relevância desse profissional nessa área, no desempenho, na performance, no resultado. E hoje os atletas mais jovens já têm um cenário muito promissor. Então os nossos adolescentes, por exemplo, que são atletas, eles sabem que se eles tiverem um bom resultado, eles têm perspectivas mundiais. Eles vencem as fronteiras do país. Eles podem ser atletas em outros países, eles podem ser atletas em outras instituições de ensino, inclusive. Então, eles têm um ambiente muito favorável. Então, hoje, a preocupação da alimentação muito mais cedo para que você consiga entregar esse resultado mais precocemente. Então, mas voltando ao mercado, tem emprego? Tem. Quer dizer, para esse profissional hoje, estamos em 2019, numa situação de crise, né? 13 milhões de desempregados, né? Como é que está essa situação? Ele é um mercado aquecido, tem espaço para esse profissional. O que esse profissional hoje procura para se posicionar melhor é ter uma formação diferenciada. E dentro dessa formação diferenciada é mudar um pouco o olhar, é ter esse conhecimento bioquímico, é ter esse conhecimento fisiológico e ao mesmo tempo ter um conhecimento da relação com o cliente. Então hoje a gente coloca muita energia, a gente tem até um curso para isso, né, na relação do profissional, do nutricionista com o cliente, como ele se comporta com ele, como ele ouve esse atleta. Então, fazendo uma escuta ativa, tendo relações interpessoais melhores, porque a gente sabe que o indivíduo comum é muito diferente do que a gente acreditava no passado. A gente achava no passado que as pessoas mudavam os comportamentos por chamar a teoria dos 3 Fs, né? Fatos, força e medo, né? Hoje a gente sabe, sendo o fear, né? o terceiro F, né? Hoje a gente sabe que as pessoas mudam por 3 Rs, que é a relação, reestruturação e repetição, ou seja, tem muita relação com a própria psicologia. Então, conhecer um pouco do comportamento, de como é a relação com o alimento, saber esse papel faz a diferença para o nutricionista no mercado hoje. E a adesão a uma dieta, podemos chamar assim, é importante, né? Quer dizer, uma coisa é você nutricionista emagrecer, outra é aderir e mudar hábito. E os atletas de futebol, geralmente quando metem férias, quando voltam, estão fora de forma. A nutrição também é um fator importante aí, abre mão de... Exatamente, e isso que você colocou é fundamental, porque você imagina aquele jogador de futebol que está lá na Europa, vem para o Brasil passar um tempinho, ele vai querer matar a saudade de tudo que ele não está ingerindo ali. E entender que isso é fato, que isso é normal, que isso é esperado, a gente não chama isso de recaída, a gente chama isso de programação. Sabendo que dentro do relapse, né, que seria a recaída, a gente tem uma grande oportunidade de aprender, saber o que aconteceu ali e mudar o comportamento, preparando para a próxima situação semelhante. Então, eu vejo que hoje, no mercado de trabalho, o nutricionista atuando com o esporte, com o rendimento, ele tem
o horizonte da performance, ele tem o horizonte das academias, ele tem o horizonte do indivíduo comum e ele tem o horizonte dos nossos jovens que estão se aproximando dos 50 a 60 anos, Quer como dizer, nós. é diferente da nutrição conhecida, ele não vai tratar da obesidade ou da magreza, né? Quer dizer, ele vai tratar não um atleta, mas uma pessoa que quer manter. Ele não vai ter um problema, né, efetivamente, mas como ele quer manter a sua qualidade de vida dentro da sua longevidade. E é esse o ponto mais importante, Silvio, porque ele quer se manter bem ao longo do tempo, ao longo do processo de envelhecimento. No caso do atleta, nós temos hoje indicadores importantes que mostram que existe uma probabilidade maior do atleta desenvolver, por exemplo, obesidade quando ele para de ser atleta. Mesmo? Porque como ele vivia muito engessado em termos veja o Maradona, né? Exatamente. Então, normalmente é um desafio maior. Esse também é um mercado importante para o nutricionista, ou seja, o ex-atleta, que passa a ser um indivíduo comum, que passa a ser um indivíduo como nós. Quer dizer, o nutricionista esportivo também tem que se preocupar com isso. Com o pós-atleta, ou seja... Pós-atleta. Que a vida do atleta sempre é mais curta que outras profissões. Exatamente, é muito breve, né? Então, o atleta, ele geralmente, dependendo da modalidade, ele chega ali perto dos 40 anos, ele encerra a carreira, né? É lógico que a gente tem maratonistas que podem ir até mais longe, a gente tem algumas modalidades, como vela, que também pode ir mais longe, mas, via de regra, a gente tem ali os 40 anos como uma barreira, né? Onde, em média, os atletas interrompem a profissão, muito embora nós tenhamos algumas exceções que prosseguem até os 50 anos. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.